Martini e a cooperativa Copala. Giovana, fica à vontade. Então, essa parte histórica, agora a gente vai aprofundar a parte que também envolve a nossa festividade de São Benedito, que esse ano é São Benedito, modelo de fé, tradição e resistência popular. O porquê foi escolhido esse tema? Grupar 402 anos de história, lutas e resistência. Então, historicamente, os nossos irmãos africanos e seus descendentes foram submetidos a um processo de escravidão. Eles sofreram muita violência física, simbólica e cultural. E muitas consequências que aconteceu durante esse tempo da escravidão. Até o próprio direito de ser humano foi tirado. Então, o município de Gurupá, que contém uma zona de comunidades quilombolas, composta por comunidades Alto Pucuruí, Arinuá, Gurupá Mirim, Maria Ribeira, Jocojó, Flechinha, Carrazeiro, Camutá, Bacá e Pixuna, com 82 quilômetros de hectares. Então, Gurupá tem um polo muito grande dessa resistência. Então, os escravos africanos, eles entraram pelo porto de Belém, vindo provavelmente de Cabo Verde ou de Angola, mas vindo do norte da África. Eles foram forçados a virem escravizados naqueles navios, todos amarrados. Então, em Belém era o porto central, que era distribuído para a região marajoara, incluindo Gurupá. Então, era distribuído as pessoas escravizadas para as fazendas do Marajó e Mazagão, e provavelmente chegou aqui em Gurupá. Tanto é que em 1783, isso é bom vocês anotarem para vocês entenderem um pouco dessa simbologia. Em 1783, o povo africano chegou a ter 30% da população total de Gurupá no censo da época. Então, 30% da população de Gurupá, em 1783, eram de pessoas africanas. Os maus tratos dos seus senhores, a escassez de comida, esses escravos africanos passaram a fugir e criar os quilombos. Também em muitos lugares do Marajó temos muitos quilombos formados nesse tempo. Então, os primeiros quilombos de Gurupá foram formados nesse período. Quando os portugueses ocuparam a nossa região e implantaram o forte do presépio em Belém, as batalhas contra os holandeses, franceses, ingleses, que dominavam essa nossa região aqui da Amazônia Oriental, os povos indígenas entraram num processo de colonização. Então, eles foram perdendo suas terras devido ao surgimento dessas fortificações. Também foi tirado o direito dos nossos irmãos indígenas. E essas fortificações eram pequenas casas de madeira, de palha, com muros de pedra e canhões médios, sempre de frente ao rio. Gurupá, depois que veio a Revolução Cabana, e se foi usado muito uma linguagem que foi esquecida, que a gente chama de Nhingatu. Nhingatu é uma linguagem universal indígena, que ela foi usada nesse período, tanto de pessoas escravizadas como de pessoas dos indígenas. E tanto os holandeses, por isso que os holandeses fizeram amizade com os que eles chamavam de Mariocai, porque eles desenvolveram essa língua e descobriram e começaram a entender e falar o Nhingatu. Tá? Você pode também anotar, também você professor ou aluno, Nhingatu é a língua universal indígena que até hoje nós usamos como pesquisador. Quando a gente vai numa aldeia indígena e a gente não entende muito o linguajar da localidade, a gente usa o Nhingatu. O que é o Nhingatu? É o nosso tupi normal. É o tupi que a gente fala no decorrer do nosso dia. É o nome dos nossos rios. É o nome de coisas que a gente usa. Até o nome cuia. Cuia vem do Nhingatu. Cuia quer dizer profundidade. Rio, alongado. Então, são caracteres que a gente usa quando a gente vai fazer alguma pesquisa com os povos indígenas. Então, o Nhingatu ele foi usado muito
nessa língua, nesse processo de mistura de tupi com português e várias misturas de linguagem. E ela foi falada até 1877, depois esquecido. Aí na Revolução Cabana que deu novamente a importância e recentemente com o governo federal que nos colocou novamente essa importância dessa linguagem original. Por isso que a importância do Nhingatu para a gente compreender os povos indígenas, os colonizadores do Brasil, para a gente nunca esquecer do que aconteceu lá atrás. Então o Nhingatu não tem nada, ele é o nosso tupi antigo com a mistura do português atual, que são as nossas gírias atual que a gente usa todo. Então esse contato com os colonizadores, os povos, foram elementos de dominação através de uma exploração de recursos naturais. E foi por isso que a consequência do desaparecimento das línguas indígenas e da nossa própria identidade dos nossos irmãos indígenas. Sabemos que nosso sangue corre a nação do Tupinambá, mas não temos nenhuma foto, nós não temos nada que possa provar. Mas sabemos que aqui existiu uma história de resistência. Então aí que vem o X da questão. O nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi. Nós trouxemos elementos como machado, facão, armas de fogo, para dentro da nossa cultura. O nosso deitar na rede depois do almoço é uma mistura tanto de indígena como dos portugueses, que faziam isso depois de suas refeições. O nosso momento de conversar na mesa, o nosso momento de sentar no chão, também é uma mistura indígena. São mistura compreendida também nas nossas músicas, que são utilizadas por uma origem africana. O gambá, ele vem desse momento da senzala, aonde se divertiu. Marabaixo do Amapá também é uma mistura também. Então tem toda uma história por trás disso. Os gêneros musicais aqui são únicos. O nosso gambá é único, é um estilo de carimbó contagiante, que você não vai ver em Bragança, você não vai ver no Amapá, que é o Marabaixo, é só aqui em Gurupá que tem essa batida contagiante que envolve um ritmo envolvente, que retrata a história das tradições afro-brasileiras. Se você perceber a música do gambá, ela é a história daqueles que aqui estiveram no panorama desse tempo, moradores gurupaenses que viram, que presenciaram. Então, o gambá quer dizer resistência e luta e preservação da cultura. Então, isso é para a gente nunca esquecer o que aconteceu. Apesar dessa resistência e formação dos quilombos, a influência afrodescendente, que é visível ainda no nosso município de Gurupá, o estado do Pará é um dos maiores diversificados estados, porque nós temos 57 etnias nos 77 territórios dos nossos municípios paraenses. Na nossa diocese de Gurupá nós temos 9 etnias indígenas, a diocese de Xingu Altamira. Então é uma mistura de influência, de cultura, de línguas originárias. Então a gente fica vendo tanta coisa que é uma mistura. Gurupá possui mais de 29 mil habitantes. Temos sítio arqueológico, temos coisas que foram encontradas ali no Jacupi. E é muita resistência. Então, essa fé desse povo é uma coisa para a gente colocar em livros. A cultura afrodescendente, ela não pode ser colocada só por palavras, tem que ser colocada em livro. A cultura africana, aqueles que chegaram aqui amarrados, acorrentados, que vieram aqui forçados, que deixaram suas terras para trabalhar como escravos aqui em Gurupá. Então a gente nunca pode esquecer. E quem eles eram, a devoção deles, que também está também no Candomblé, na Umbanda, nas outras religiões. Eles trouxeram sim a religião deles, os africanos, que era Yorubá. Yorubá é a religião que foi trazida para cá,
que quer dizer dança livre, que é cultuar os orixás da natureza. Mas também é importante que depois do sincronismo religioso que aconteceu, esses orixás africanos, eles foram, nesse sincronismo afro-brasileiro, trocados para nossas imagens. Então foram exemplos muito importantes. Dentro desse sincretismo religioso entre candomblé e catolicismo, Oxalá é um dos orixás mais importantes do candomblé, que é associado à figura de Jesus Cristo. Aí vem o X da questão. São Benedito. São Benedito, que nasceu como filho escravizado, depois posteriormente foi alforriado, entrou na Igreja Católica como eremita franciscano. Ele sofreu racismo, discriminação, mas ele vivenciou o amor ao próximo. Por isso que ele se tornou santo, e o santo de muitas devoções de pessoas africanas, de todo o nosso povo de Gurupaense. Muito bem, olha, nesse sentido o Giovanni chegou numa parte que falou de São Benedito, né? Então, assim, como o nosso horário já está excedendo, né? Estamos aí já na finalização do nosso programa, daqui a pouco já tem o programa da Igreja Católica, final aqui. Giovanni, o convite é ao vivo, a gente pode continuar já na próxima semana, se der para o senhor. Sim, tranquilo. A gente falando já de São Benedito, né?